Quantas horas da sua vida você já gastou observando a trajetória dos outros, comparando seu passo com o passo alheio, medindo seu valor pela régua que não lhe pertence? Cada vez que você se detém para olhar para o lado, algo dentro de você perde a força. A atenção é o recurso mais precioso que você tem. Quando a transfere para o exterior, para a vida de outra pessoa, para uma vitrine, você reduz o seu próprio poder de ação. Pare de olhar os outros. Foque em você. Você sente isso, não sente? Aquele puxão habitual. Abrir redes, ver fotos, checar conquistas, medir-se. Não é apenas curiosidade. É uma máquina que consome energia, altera decisões e cria dúvidas. Enquanto você observa, a sua visão interna enfraquece. E sem visão interna, sem um propósito claro, qualquer caminho parece aceitável. E isso é a receita para a estagnação. Por que essa comparação nos captura tão facilmente? Porque o cérebro humano adora atalhos. Julgar pelo reflexo é mais simples do que avaliar o próprio mapa. Além disso, a visibilidade dos outros é uma ilusão de conclusão. Você vê o resultado, raramente o caminho. A rede social mostra o ápice, raramente o processo, o erro, a madrugada e a reconstrução. E assim, você começa a comparar o capítulo 15 da vida alheia com o capítulo 1 da sua. Resultado: frustração, procrastinação, escolhas por impulso. Mas isso pode mudar. E começa com uma decisão simples: mudar o lugar onde você dirige a sua atenção. Antes de seguir, um convite rápido. Se você quer mais conteúdos práticos sobre foco e desempenho, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fica comigo até o fim. O que eu vou propor aqui é um mapa para os próximos 30, 60 e 90 dias da sua vida. Agora, vamos desmontar o problema e montar uma alternativa. A tese central é clara. Toda grande realização nasce de uma visão interna, alimentada por convicção, disciplina mental e ação constante. Você precisa cuidar do seu jardim interior antes que as flores apareçam no mundo exterior. Princípios inspirados por grandes pensadores do sucesso vão guiar esse trabalho. Propósito definido, fé como convicção prática, autossugestão e pensamento positivo, decisão e ação, persistência e planejamento organizado. Comecemos pelo propósito definido. Ter um propósito não é ter uma lista enorme de tarefas ou metas inconexas. É saber qual é a direção que importa, a força que orienta suas escolhas. Imagine uma bússola. Sem ela, mesmo o vento da motivação mais forte te leva para qualquer lugar. O propósito é essa bússola. Pense em Andrew Carnegie, que, embora não tenha inventado tudo o que promoveu, tinha clareza sobre o que queria construir e sobre o legado que buscava. Ele canalizou recursos e atenção em torno de uma visão. A lição prática para você é simples. Escreva com precisão sua principal intenção para os próximos 12 meses. Não uma lista genérica de desejos, mas uma afirmação curta e específica. Por exemplo, quero construir um fluxo de renda que cubra minhas despesas básicas em 12 meses. Ou, quero lançar um produto mínimo viável até agosto. Ao escrever, você está organizando a atenção. O próximo pilar é a fé, entendida como convicção interior. Não falo de fé sobrenatural, falo da crença prática de que suas ideias merecem ser testadas. Thomas Edison não desistiu porque acreditava que a lâmpada era um capricho. Ele acreditava o suficiente para experimentar até transformar tentativas em informação. Convicção não elimina o risco, mas mantém a ação diante da incerteza. Para cultivar essa fé, trabalhe seu diálogo interno. Substitua frases do tipo: talvez eu não alcance, por vou testar, ajustar e aprender. É um ajuste simples de linguagem que muda a postura diante do erro. Ligado a isso vem o pensamento positivo aplicado, a autossugestão. Norman Vincent Peale popularizou a ideia de que a mente precisa de treinos sistemáticos. Não se trata de negar problemas, mas de escolher o foco. Experimente um exercício de autossugestão pela manhã. Por 5 minutos, repita para si mesmo uma afirmação curta que esteja alinhada ao seu propósito. Não é mágica, é treino. A repetição condiciona seu cérebro a buscar oportunidades compatíveis
com aquilo em que você acredita. Decisão e ação são os músculos que tornam tudo real. Abraham Lincoln teve que decidir em momentos cruciais e se manter firme. Muitas pessoas falham por indecisão. Ficam avaliando a vida dos outros, coletando opiniões, esperando condições perfeitas. Decidir é chamar um rumo e andar. A ação não precisa ser monumental. Pequenos passos, repetidos, geram resultados maiores do que arranques ocasionais. Comece com microações diárias que somem. Um passo por dia é melhor do que planejamento eterno. Persistência é o fio que costura todo o processo. Edison levou dezenas de tentativas. Ray Kroc levou discíplica para transformar uma rede de lanches em um império de franquias. Amelia Earhart encarou tediosas horas de preparação e risco para chegar onde chegou. Quando você começa a medir seu progresso contra você mesmo e não contra os outros, a persistência se transforma em hábito de identidade. Você não é apenas alguém que tenta, você é alguém que persiste. Por fim, planejamento organizado e uso de conhecimento especializado tornam o esforço eficiente. Não se trata de acumular informação. Trata-se de mobilizar conhecimento prático com um plano que encaixe em sua vida. Identifique as habilidades que faltam e procure fontes confiáveis para aprendê-las. Não tente ser expert em tudo. Construa uma rede de apoio e pessoas que complementam suas lacunas, seu próprio grupo de mastermind, ainda que pequeno. A cada princípio, proponha um exercício prático. Esses exercícios valem por treino mental, disciplina e construção de hábito. Exercício 1. Objetivo: definir o propósito para 12 meses. Tempo: 30 minutos concentrados. Como mensurar? Avalie se sua frase de propósito responde a 3 perguntas. É específica, mensurável e com prazo? Se sim, está válida. Faça isso hoje. Se você sentir dificuldade, pergunte: qual problema quero resolver? Para quem? Em que formato? Exercício 2. Objetivo: cultivar convicção prática. Tempo: 10 minutos diários por 2 semanas. Como mensurar? Registre, no final de cada semana, 3 evidências mínimas de movimento. Uma tarefa completa, uma conversa iniciada, um pequeno teste feito. O registro diminui a dúvida. Exercício 3. Objetivo: treino de autossugestão. Tempo: 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite. Como mensurar? Mantenha um pequeno diário e conte quantas vezes você sentiu uma mudança de atitude diante de um problema. Menos procrastinação, mais tentativa. Se a sensação aumentar, o exercício funciona. Exercício 4. Objetivo: decisão rápida e ação imediata. Tempo: 15 minutos por dia durante uma semana. Como mensurar? Por cada indecisão que surgirem, tome uma decisão simples com prazo curto e execute uma microação. Conte quantas decisões você tomou por dia. O objetivo é aumentar a taxa de decisões com execução. Exercício 5. Objetivo: construir persistência. Tempo: 20 minutos diários para um projeto específico por 30 dias. Como mensurar? Registre a consistência, dias em que você trabalhou, e o progresso tangível, qual foi o avanço no projeto. O mínimo aceitável é 85% de consistência no mês. Exercício 6. Objetivo: planejamento organizado. Tempo: 60 minutos semanais. Como mensurar? Tenha um plano com metas semanais e uma lista de prioridades. No final da semana, compare o que foi planejado com o realizado e aprenda. Exercício 7. Objetivo: rede de atenção. Redirecionar pensamentos comparativos. Tempo: prático, aplicado sempre que surgir a comparação. Como mensurar? Cada vez que você se pegar comparando, escreva rapidamente o pensamento e redirecione com uma pergunta. O que posso fazer agora que me aproxima do meu objetivo? Conte quantas vezes você redirecionou por dia. O objetivo é reduzir a frequência de comparações. Exercício 8. Objetivo: bloqueio de distrações por foco profundo. Tempo: 90 minutos de foco sem interrupções, 3 vezes por semana. Como mensurar? Acompanhe produtividade por sessão. Tarefas concluídas. Tempo.
A ideia é treinar períodos de alto rendimento. Exercício 9. Objetivo: revisão e celebração de pequenos ganhos. Tempo: 10 minutos semanais. Como mensurar? Liste 3 progressos e agradeça. Esse exercício reforça a sensação de avanço. Antídoto contra a tentação de olhar para o lado. Exercício 10. Objetivo: visualização guiada. Tempo: 10-15 minutos diários por 2 semanas. Como mensurar? Registre mudanças emocionais e decisões tomadas após a visualização. Se as decisões se tornarem mais alinhadas, é um sinal de que a prática está funcionando. Além desses exercícios, quero que você entenda as leis práticas por trás da comparação e do foco. Quando você olha para os outros, entra em jogo uma comparação de status que altera sua motivação extrínseca. Você quer aquilo para provar algo. Já quando você trabalha baseado em um propósito interno, a motivação é intrínseca. Você quer aquilo para realizar algo que faz sentido para você. A motivação intrínseca é mais duradoura. Tudo começa ao definir qual dos 2 combustíveis você quer usar. Vamos agora a exemplos práticos, que ilustram como esses princípios operam na vida real. Thomas Edison passou por milhares de tentativas até encontrar um filamento viável para a lâmpada. O que a história nos revela não é apenas a persistência, mas o método. Cada fracasso foi uma informação a mais, não uma sentença. Ray Kroc observou um negócio pequeno e viu um potencial de sistema. Ele decidiu, planejou e persistiu em padronizar processos, transformando algo local em escala. Abraham Lincoln sofreu derrotas eleitorais e uma vida pessoal marcada por desafios, mas manteve uma visão clara sobre o que queria fazer pela nação, o que o ajudou a tomar decisões difíceis. Amelia Earhart aceitou os riscos, construiu habilidade e manteve uma visão tão forte que inspirou gerações. Norman Vincent Peale ensinou a disciplina do pensamento orientado para a solução, não evitando a realidade, mas treinando a mente para encontrar caminhos. Cada uma dessas trajetórias tem um ponto em comum: uma visão interna que foi mais forte que os espelhos externos. Agora, algumas técnicas práticas para seu dia a dia, descritas de forma concreta. Primeiro, a rotina matinal. Comece seu dia com uma janela de 20 minutos dedicada exclusivamente a 3 coisas: revisar seu propósito, um texto curto de 2-3 linhas, autossugestão, afirmações por 5 minutos e visualização, imaginar, com detalhes sensoriais, o dia ideal. Isso prepara sua mente para priorizar o que importa. Não se trata de uma técnica mística, é uma forma de alinhar a atenção e reduzir a chance de cair na armadilha da comparação ao longo do dia. Segundo, a técnica do microcompromisso. Em vez de prometer grandes blocos de tempo, comprometa-se com 20 minutos intensos de trabalho em uma tarefa-chave. Use um cronômetro e depois permita-se um intervalo. Essa estratégia cria vitórias frequentes e reduz a ansiedade que alimenta a distração. Terceiro, o diário de progresso com uma única métrica: você versus ontem. Ao final do dia, responda 3 perguntas. O que fiz melhor que ontem? O que repeti que funcionou? Qual foi a lição mais importante do dia? Essa prática transfere sua atenção da comparação externa para a evolução interna. Quarto, a rede de atenção. Cada vez que surgir uma comparação, anote-a e faça uma ação reversa. Escreva um microplano para atacar um ponto vulnerável que a comparação revelou. Se a comparação te mostrou que falta a habilidade X, crie um microplano de aprendizado para X e faça o primeiro passo em menos de 48 horas. Assim você transforma inveja em combustível para crescimento em vez de paralisia. Quinto, ambientes que favorecem o foco. Se as redes sociais são a tentação, modifique o ambiente, desative notificações, organize blocos de trabalho e reserve tempo específico para monitoramento externo, caso necessário. Não precisa abandonar redes, precisa geri-las. Para consolidar tudo isso, proponha um plano prático de 90 dias dividido em marcos semanais. O objetivo não é pressão, mas direção. Na primeira fase, 0-30 dias.
clareza e rotina. Semana 1. Defina seu propósito e faça o exercício 1. Semana 2. Implemente a rotina matinal e comece a autossugestão. Semana 3. Execute microcompromissos de 20 minutos por dia em uma tarefa-chave. Semana 4. Registre as evidências e ajuste o propósito se necessário. Ao final do primeiro mês, você terá uma rotina estabelecida e dados iniciais. Na segunda fase, 31-60 dias. Aceleração e aprendizagem. Semana 5. Identifique as habilidades cruciais e comece aprendizado especializado de 30 minutos diários. Semana 6. Forme um pequeno grupo de apoio ou um mentor para feedback. Semana 7. Amplie as sessões de foco para 90 minutos 3 vezes por semana. Semana 8. Realize um teste prático do seu progresso. Um produto mínimo, uma apresentação, um protótipo. O objetivo aqui é transformar intenção em resultados tangíveis. Na terceira fase, 61-90 dias, escala e avaliação. Semana 9. Refine processos com base nos resultados do teste prático. Semana 10. Intensifique o trabalho nas áreas que geraram maior retorno. Semana 11. Formalize um plano de continuidade para os próximos 6 meses, com metas mensuráveis. Semana 12. Faça uma revisão profunda. Compare onde você está hoje com onde estava no início. Comemore vitórias e desenhe o próximo ciclo. Dentro desse plano, tenha horários fixos para medidas semanais e uma regra básica. Uma métrica só para comparar, e essa métrica é sempre você contra você. Se em algum momento parece que tudo está estagnado, retorne ao propósito, ajuste micro-hábitos e continue. Ainda pode surgir a dúvida: e se eu não souber meu propósito? Comece pequeno. Propósito não precisa ser algo eterno. Pense em problemas que te incomodam, atividades que te absorvem, pessoas que você quer ajudar. Teste. O propósito se afina com a ação. Outra pergunta comum: e se eu falhar? Falhar faz parte. Não é um veredito. Cada falha é informação. Edison não deixou de tentar porque fracassou. Transformou fracassos em dados. Use a falha para ajustar, não para definir sua identidade. Vamos agora a uma visualização guiada. Feche os olhos por um momento e imagine um espaço que represente seu centro. Pode ser uma sala, um jardim, um escritório. Escolha o que ressoe com você. No centro desse espaço existe uma pequena mesa com uma bússola. Você pega a bússola e sente o peso dela nas mãos. A agulha aponta para um ponto. Essa é sua direção. Visualize-se escrevendo com clareza a intenção que essa bússola revela. Veja as letras se formando, firmes, e sinta a convicção surgindo no peito. Agora imagine que, ao seu redor, aparecem 3 portas. A primeira porta representa distração, redes, comparações, dúvidas. A segunda porta representa trabalho sem rumo, atividade sem propósito. A terceira porta representa ação alinhada, pequenas decisões, micro-hábitos, aprendizado constante. Você escolhe a terceira porta e passa por ela. Ao atravessá-la, sente uma corrente leve de disciplina, não forçada, mas presente. Visualize um calendário de 90 dias diante de você. Em cada quadro do calendário, você vê pequenas marcas, pequenas vitórias. Uma vez completei 20 minutos de foco, outra vez finalizei um teste, outra vez aprendi algo novo. Sinta o orgulho quieto dessas marcas. Agora veja, no horizonte desse espaço, uma versão sua mais confiante, não por ter tudo, mas por ter moldado um padrão de atenção e ação. Respire fundo e internalize essa imagem. Quando abrir os olhos, leve consigo a sensação de que a sua bússola está com você. Você pode ajustá-la, mas ela aponta para aquilo que você construiu. Use essa visualização por 10 minutos todas as manhãs durante 2 semanas e registre o que muda em sua tomada de decisão. Algumas histórias curtas para ancorar ainda mais a ideia. Ray Kroc viu um restaurante que funcionava bem em um contexto, mas o que o atraiu foi a possibilidade de sistematizar e replicar. Ele não gastou energia em comparar-se a outras redes.
focou em construir um sistema. Andrew Carnegie reuniu recursos para uma visão de filantropia e educação porque canalizou atenção e capital para um futuro que fazia sentido para ele. Amelia Earhart concentrou sua atenção em aperfeiçoar habilidade e audácia, não em medir quem tinha mais fama. Esses exemplos mostram algo vital. Não é que essas pessoas ignoraram o mundo. Elas o estudaram, aprenderam o que importava e canalizaram a maior parte de sua atenção para sua própria visão. Enquanto você faz esse trabalho interior, proteja-se daquilo que chamo de ruído comparativo. Comentários que desorientam, timelines que alimentam insegurança, conselhos sem alinhamento com seu propósito. Reduza o ruído, aumente a sintonização com sua bússola. Isso não é egoísmo, é responsabilidade. Quando você constrói com foco, influencia e contribui com mais qualidade no mundo. Antes de encerrar, respondo mais algumas perguntas que surgem sempre. Posso ter várias metas ao mesmo tempo? Sim, porém priorize. Ter muitas metas sem prioridade é dispersão. Escolha uma meta principal e trate as outras como apoio secundário. Posso usar a comparação como medidor? Use apenas como informação calibradora, não como régua de valor. Mire na comparação como aprendizado. O que aquela pessoa fez que posso aprender? Não transforme isso em juiz. Como saber se estou progredindo? Medindo consistência, não glamour. Conte dias de execução, ações concluídas e aprendizados registrados. Se a cada semana você tem pequenas evidências de movimento, você progride. E se eu me sentir isolado ao fugir da comparação? Procure uma comunidade que compartilhe valores, não somente resultados. Um grupo que discuta processos e erros é mais valioso do que uma audiência que exalta resultados prontos. É hora do desafio prático. Pela próxima semana, sua única métrica será você versus ontem. Cada noite escreva uma linha simples. Hoje eu fui melhor do que ontem porque... E liste uma ação concreta. Não precisa ser grande. Pode ser: hoje eu cumpri 20 minutos de foco. Ou, hoje eu pedi feedback em vez de me comparar. Ao final de 7 dias, olhe o caderno. Se houver 7 registros, você ganhou consistência. Se houver menos, ajuste e tente outra semana. Se aceitar esse compromisso, comente abaixo qual será o seu primeiro pequeno passo e comprometa-se por 7 dias. Compartilhe este desafio com alguém que também precisa se distanciar da comparação. Para finalizar, parar de olhar os outros e focar em você não é um gesto pequeno. É um ato que redefine seu ambiente interno e, por consequência, seu impacto externo. Quando você desloca a atenção do espelho para a bússola, as decisões ficam mais claras, a energia se organiza e a coragem de persistir aumenta. As histórias de grandes realizadores não são relatos de sorte, são protocolos de atenção e ação. Inspirado por princípios consagrados, este caminho exige trabalho, mas o trabalho é transformador. Hoje, escolha proteger a sua atenção. Hoje, escreva sua intenção de 12 meses. Hoje, faça uma microação. E lembre-se, o que importa não é o que os outros parecem ter. É o que você está construindo passo a passo, com integridade e foco. Comente abaixo qual será o seu primeiro pequeno passo e comprometa-se por 7 dias. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Foque em você.